Boa tarde, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, nós teremos nossa aula de Geografia. E nós estudaremos hoje sobre desigualdade social. O que quer dizer isso, professora? Desigualdade é o que significa o que não é igual, né? E social vem de sociedade, que somos nós. Então, a desigualdade social é um conceito que afeta principalmente os países não desenvolvidos e os subdesenvolvidos, onde não há um padrão de vida de seus habitantes, seja no âmbito econômico, no escolar, profissional, de gênero, entre outros. Vamos conhecer um pouco da desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte dos brasileiros, embora nos últimos anos as estatísticas apontem para sua diminuição. Isso é resultado de uma pesquisa em 2011, que já houve alteração nos últimos anos, né? Vamos conhecer um pouco dos tipos de desigualdades sociais. Existe a desigualdade econômica, que é a desigualdade entre a distribuição de renda. Que é renda? Renda quer dizer o financeiro, dinheiro, né? Então, o que causa isso? A má distribuição de renda, a má administração dos recursos, a lógica do mercado capitalista, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, de saúde e educação, falta oportunidade de trabalho e tem muita corrupção. Isso é o que causa a desigualdade econômica, não é? Porque aqui no Brasil, a maioria das pessoas tem pouco, enquanto a minoria tem muito, né? E o que é que causa? Quais são as consequências que tudo isso aqui, essa má distribuição de renda, a má administração dos recursos públicos que vêm para as prefeituras, para os estados, os gestores geralmente eles não administram corretamente, né? Então, o que é que causa? Então, essa má distribuição, essa falta de oportunidade de trabalho, falta de investimento na saúde, na educação, na cultura, nos aspectos sociais, traz o que? A pobreza, a miséria, a favelização, a fome, desnutrição, a mortalidade infantil, o aumento de taxas de desemprego, diferentes classes sociais, né? Que a gente tem o pobre, agora a gente tem o miserável, que antes a gente nem tinha, mas a gente tem aquele que não tem nada para comer. A marginalização da parte da sociedade, né? Então, aumenta o índice de violência também. O consumismo é típico, é o ato de consumir produtos de forma exagerada. Quer dizer o seguinte, você tem um celular que é um dos mais modernos, que atende a toda a sua necessidade, mas aí você lançou um mais atual, você quer aquele mais atual. Aí daqui a 3, 4 meses lança outro mais atual, você quer aquele outro. Então isso é o que? O consumismo. Você quer as coisas mesmo sem precisar, né? Quer consumir de forma exagerada. Então, o consumismo é típico das sociedades capitalistas e é estimulado pelas campanhas publicitárias. A gente vê muita propaganda, né, para se comprar as coisas. Não é? Então, em alguns casos, o consumismo pode se tornar uma doença. Neste caso, a pessoa consumista só consegue obter prazer na vida ao comprar coisas. As situações como esta é necessário um tratamento profissional. Existe também o consumo consciente, que é aquele que as pessoas compram produtos que estão realmente precisando, né? O consumismo exagerado é o que você compra mesmo sem precisar. Vamos ver agora. Desigualdade de gênero. É desigualdade entre homens e mulheres. É muito comum a gente ver no nosso país mulheres desempenhando a mesma função dos homens, porém ganhando menos, só pelo fato de ser mulher, né? Mas a gente sabe que todo mundo tem os mesmos direitos perante a lei. Existe também a desigualdade regional, né? Que é a desigualdade entre as regiões, entre os estados, entre as cidades. Tem pessoas que moram numa cidade grande se acha superior a uma pessoa que mora numa cidade pequena. É muito comum a gente ver pessoas na região sudeste, algumas pessoas na região sudeste, desmerecendo nós que somos da região nordeste. Nós, paraibanos,
geralmente a gente é vítima de piadas, né, de pessoas de outros estados, né? Então, isso aí é a desigualdade regional. Existe também a desigualdade social, que a desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. Apesar de ser um país rico em recursos naturais, com o produto interno bruto figurando sempre entre os 10 maiores do mundo, o Brasil é um país extremamente injusto no que diz respeito à distribuição de seus recursos entre a população. Um país rico, porém com muitas pessoas pobres devido ao fenômeno da desigualdade social que é elevado. Pesquisadores da área social e econômica atribuem essa elevada desigualdade social a um contexto histórico que culminou numa crescente evolução do quadro do país. Então, mesmo sendo uma nação de dimensões continentais e riquíssima em recursos naturais, o Brasil desponta uma triste contradição de estar sempre entre os 10 países do mundo com produto interno bruto mais alto e, por outro lado, está entre os 10 países com maiores índices de disparidade social. Mesmo com a Constituição Federal, que é a nossa lei, e diversos códigos e estatutos assegurando acesso à educação, à moradia, à saúde, à segurança pública, além de autonomias econômicas e ideológicas, a realidade que se vê ainda é distante do que se diz nas leis sobre os direitos do cidadão brasileiro, né? Sobre a questão da desigualdade, que não é para existir. Então, essa desigualdade social ela começou desde o Brasil colônia, né? Portugal tinha todos os recursos, enquanto as pessoas de lá, do rei, eles tinham tudo, né? Acesso a tudo, enquanto os escravos não tinham nada, os trabalhadores não tinham nada. Com o fim da escravatura, a economia passou a girar em torno da produção agrícola, né? Que era, a gente viu que teve a questão da cana-de-açúcar e do café. Com a chegada das indústrias, o Brasil passa a administrar um sistema de capitalismo, né? Que é a questão do capital. Os empresários ficam com dinheiro, né? Principalmente empresas estrangeiras, né? E a gente vê a economia cresceu e também, além da economia, cresceu a desigualdade social. Porque os trabalhadores, por ter baixíssimo salário, às vezes quase nenhum direito trabalhista, forneciam a mão de obra às indústrias, fazendo-os lucrar. Como a gente vê hoje, né? A gente vê aí uma desigualdade social muito grande. Enquanto a gente tem políticos aí ganhando rios de dinheiro, nós temos um trabalhador, pai de família, que trabalha para ganhar R$700, para ganhar um salário mínimo por mês, né? Então, é fruto justamente dessa desigualdade social. Aqui nós temos a imagem, né, de uma menina rica, meu iPhone está tocando, e aqui nós temos uma imagem de uma caveira dizendo, meu iPhone está tocando, que é a barriga dele, né? iPhone, que justamente está dizendo com fome. Vamos dar algumas curiosidades. Segundo a ONU, o Brasil é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. O coeficiente de Gini é uma medida utilizada para medir, né, o nível de desigualdade dos países. Na União Europeia, o país que apresenta a maior desigualdade social é Portugal. Os países com menor desigualdade social é Noruega, Japão e Suécia. E os países que apresentam maiores desigualdades sociais são os do continente africano. Namíbia, Lesoto e Serra Leoa. Esses apresentam a maior desigualdade social. Então, a desigualdade social, gente, é uma vergonha que precisa ser combatida, né? Não é justo enquanto uma minoria estuda em escolas muito sofisticadas, os pais têm condições de pagar, aquele que não tem estuda numa escola que não tem as mínimas condições, né? Então, a desigualdade está por todas as partes, aqui, ali, acolá, em todos os lados, em todos os cantos. Não é uma coisa escondida. Está na porta da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na cidade, no país, está debaixo do nosso nariz.
A gente vê quando a gente vai que tem aquelas pessoas pedindo, que tem aquelas pessoas dormindo na rua. Muitas vezes passa para lá, para cá, e a gente nem se dá conta dessa desigualdade social. Então, feche os olhos, abra os olhos e essa desigualdade continua lá. A desigualdade está por todo lugar. A desigualdade está no choro da criança esfomeada, no rosto do pai desempregado, na mão do trabalhador explorado, na agonia da mãe desesperada. A desigualdade está por todas as partes. E a cegueira dos homens, homens que diz aqui não só são homens do sexo masculino, homens que é o ser humano, continua e de braços cruzados deixa tudo isso passar, sem ao menos levantar um dedo para protestar. Então aqui, gente, ó, a gente precisa pensar nisso aí, ó. Quando tem pessoas aqui que têm todo o acesso, tem uma escola boa, tem todas as condições, não gostam de estudar. Aqui a gente tem exemplo de alunos ó, que escrevem na terra, aprendem escrevendo na terra, né? Esse daqui só gosta do McDonald's. E esses aqui, ó, não tem nada para comer. Isso é desigualdade, né? Essa aqui vive dieta. E eles morrem de dieta porque não tem o que comer, né? Um é super protegido pelos pais e outros nem pais têm, né? Uns detestam repetir os jogos e esses outros, ó, tem uns que nem escolha ter, só joga aquilo mesmo, né? Então, gente, uns detestam dormir cedo e outros não queriam nem acordar. Então, vamos pensar nisso. Vamos começar a olhar ao nosso redor para ver como é que estão, né? Muitas vezes nós temos um vizinho, uma pessoa que mora próximo, que está passando por uma dificuldade, uma necessidade, e a gente pode ajudar, tá certo? Então, as atividades serão encaminhadas para o grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus e ótima atividade para vocês.